Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo complicado, tenso para a religião de alguns, mas como até é conhecimento de outros, não é mesmo? Mais uma vez, a igreja brasileira apronta, dessa vez, com um discurso de um pastor bem complicado da igreja Assembleia de Deus. Eu acho que a Assembleia de Deus é muito famosa pelos problemas que causou no Brasil e ainda causa. Mas nós temos aqui um pastor que veio ao público falar que o autismo foi o diabo no ventre das mães. Veja, nós estamos falando de um transtorno, tá? O autismo é um transtorno. Esse transtorno ele acontece junto tanto às crianças quanto aos adultos que manifestam esse autismo, dentro de alguns aspectos ou mesmo de intensidade, mas que em certos adultos ele deixa de ser uma preocupação, ele passa a ser uma preocupação na formação das crianças, tanto dos meninos quanto das meninas. E eu tenho lugar de fala dentro desse aspecto porque eu sou autista? Não, porque eu tenho 2 pós-graduações dentro dos estudos de autismo. Sim, eu fiz especialização junto aos estudos do autismo para que a gente possa então tratar pessoas dentro desse espectro, seja dos métodos tradicionais, o método ABA, que é um método de estudo mais comportamental, para poder reeducar as crianças e fazer com que as crianças, em sua maioria, entendam a sua, vamos dizer assim, o seu transtorno e possamos, então, trabalhar o que realmente advém desse transtorno. Mas eu vou ter que explicar e desenhar para vocês muitos aspectos do que realmente é o autismo hoje em dia, dando, obviamente, só uma mera pincelada, para a gente poder, então, escutar o que esse pastor vem a dizer. De cada 100 crianças que nascem, nós temos um percentual gigantesco de pessoas e ventres manipulados, visitados pela escuridão, que distorce ainda no ventre. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas. A cada 100 pessoas, ele diz que 30% é autista. Eu não sei de onde ele tirou isso, porque ele não é médico e mesmo assim não é nenhum pesquisador sobre essa enfermidade, não tem nem pós-graduação nessa área. Ele é um mero pastor. Mero pastor. Vamos entender. A gente tem 2 fontes de pesquisa dentro do critério do que são as crenças autistas, tá? Então o Google nos diz que, cerca de 2022 a 2023, no Brasil, o número de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Nós temos o transtorno do espectro autista e o autismo em si. Eles eram analisados há muito tempo atrás, estamos falando entre 50 e 100 anos atrás, como infelizmente, como pessoas que tinham um retardo mental. Eu cresci em escolas onde as pessoas que apresentavam, então, problemas de aprendizado, problemas cognitivos de estudo ou mesmo qualquer tipo de transtornos que envolvessem, então, déficit de atenção ou qualquer outro aspecto observável, eram chamados, então, de débeis mentais. E é fato, isso na literatura deixa bem claro, esse tipo de relato. Porém, quando os cientistas passaram a observar que existia algo errado dentro do comportamento das crianças, ou mesmo observável junto à estrutura craniana, porque sim, há uma alteração na caixa craniana, face principalmente às mulheres que apresentam esta alteração, passou-se então a ser estudado como uma doença. Com o tempo, viram que não poderia ser aplicado uma doença junto ao autismo, pois ele envolve milhões de outros aspectos e eu não tenho como tratar o autismo. Eu tenho que tratar, então, os espectros do que acontece e as suas enfermidades. Então passou a ser um transtorno. Esse transtorno existe sim, até mesmo dentro da estrutura do DNA, a manifestação de um cromossomo que aplica-se então a esse tipo de coisa. Porém, todo e qualquer tipo de estudo referente ao autismo, aos transtornos do autismo, o espectro autista, eles são muito novos, ok? Pois passa a ser então um transtorno observável, estudado, hoje, tanto na neuropsicopedagogia, neuropsicologia,
até mesmo dentro da ciência, que vai observar dentro da medicina o que pode ser feito para, então, trabalhar o comportamento, trabalhar o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, como realmente essas crianças podem ter um sistema de educação digno, seja relacionado à integração ou integrabilidade entre outras crianças, os mecanismos aplicados e até estruturas legais que tornam então a escola obrigatória para esse tipo de educação. Veja, a gente está falando um universo que se abre. Então, em 2022 e 2023, a estrutura, então, que nós chamamos de transtorno de espectro autista, né, matriculados em sala de aula, aumentou 50%, que saltou de 405 mil para 607 mil crianças, tá? Quantos habitantes nós temos no Brasil? 200 milhões. Nós estamos trabalhando uma classe das crianças, claramente eu teria que pegar a população, que seriam as crianças, tá? Eu não tenho a amostragem de quanto do Brasil são crianças para a gente trabalhar isso. Mas dentro de uma amostragem em que adultos também manifestam-se o transtorno de espectro autista e também estão elegíveis para poder o aprendizado, então nós temos aqui 200 milhões por 607 mil, o que dá 0,3% da população. Tá? Quando a gente pega, então, o CDC, que é o Center of Disease Control and Preservation, dentro aqui dos Estados Unidos, que passou, então, a ver a população brasileira e aqueles que são considerados, então, portadores desse transtorno de espectro autista, nós temos 2 milhões de 200 milhões, ou seja, nós temos 1% da população. 1% da população, então, torna-se portador do transtorno do espectro autista. 30%. Nós temos 1% no seu máximo, no seu exagero. E mesmo se eu for atrás de quantas pessoas da população brasileira são crianças, nós temos em 2021 cerca de 70 milhões de crianças e adolescentes que vão até 0 a 19 anos. Então nós temos 70 milhões. 70 milhões. Tá? Se eu colocar então 70 milhões sobre essa amostragem, a gente chega a 1%, fácil que o Google me trouxe de 2022 e 2023, que dá 0,87, né? Arredondando para o máximo para ajudar o pastor, nós temos 1%. Mesmo se eu jogar 70 milhões para os 2 milhões, fácil CDC, nós temos então 2,9% da população, que seria até 0 a 19 anos de idade. Então os 30% da onde ele tirou, eu não tenho a menor ideia. Então leia-se, de novo, é o que eu falo, entendeu? Quer confiar no seu pastor para a sua leitura bíblica? Cara, o risco é seu, beleza. Você quer confiar no pastor para, então, tratar sobre assuntos de medicina, sobre transtorno de espectro autista, autismo e todos os métodos de avaliação, para pré-determinar se realmente existe ou não o autismo e qual é o nível desse autismo, qual é a intensidade dessa criança? Porque eu trouxe o material aqui para vocês entenderem, porque quando a gente faz a mensuração desse autismo, existem níveis para predeterminar aonde existe a dificuldade do aprendizado de relação com os terceiros, com outras pessoas e com a família. Porque o cérebro humano, ele é muito interessante. Se você pegar um desenho do cérebro, eu tenho uma maquete do cérebro na minha sala. O cérebro, ele é dividido em várias partes, onde você tem o lóbulo pré-frontal, você tem o parietal, você tem as têmporas, você tem o cerebelo, o bulbo, você tem o occipital, você tem toda uma divisão entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, você tem o corpo caloso que junta o cérebro, você tem diversos aspectos, né? Os gânglios de base, nós temos o sistema límbico, você tem o tálamo, você tem a substância branca, você tem outras regiões que tornam-se objeto de estudo porque o cérebro de uma pessoa com o transtorno de espectro autista é diferente. Mas, obviamente, esse querido indivíduo que está com o microfone falando para pessoas que não aparentam ser pessoas que não tenham uma cognição funcional, não é mesmo?
eles têm uma estrutura ali funcional, e infelizmente, né, só escolheram um pastor errado, eles estão ali escutando e vão passar então a falar as idiotices propagadas por um pastor. Em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Os desassistidos. Tá bom, querido desassistidos. Vamos lá. Esse cara, né, esse indivíduo, ele tá sendo, obviamente, o caso está sendo levado para o Ministério Público, eu acho extremamente necessário, tá? E cabe, sim, um processo bem forte. Por quê? Porque quando um indivíduo como esse, que é um analfabeto por completo dentro, obviamente, dos estudos da medicina, e não faz o porquê para estudar, correr atrás, e não tem um Zé Concré nem para pesquisar no Google o que é um transtorno do espectro autista, ele passa, então, a tratar isso como uma obra do diabo. Tá? O mesmo diabo que faz com que aquele pastor estupre, mate, roube, o mesmo diabo que tem uma influência sobre o pastor para violar as suas filhas, a sua mulher, não é mesmo? Aquilo que a gente sempre viu na internet, aquele show de horror, não é? É a justificativa, tá? Então, para eles cometerem os crimes, eles falam que foi o diabo que o fez. Então, assim, esse indivíduo, ele vai no púlpito e prega isso para todas aquelas mulheres que são mulheres, às vezes, de classe mais baixa, são mulheres que não têm a devida instrução, ou são mulheres que até têm uma certa instrução, mas passam a confiar em tudo que o pastor fala. E elas vão ver, obviamente, que o seu filho passa por um transtorno do espectro autista, e elas vão ter o quê? Uma rejeição à criança. Ou vão ver que aquela criança é uma obra do diabo. Ou vão ver que aquilo é um transtorno para puni-la, tendo que cuidar de uma criança deveras especial, que precisa de uma atenção educacional, que nós estamos vendo o governo se manifestando por meio das escolas, por diretrizes, decretos, para poder então ter uma educação mais integrada. Ela passa a ver aquilo como uma maldade de um dito diabo, que não existe, contra ela. E a rejeição da criança pode ser absurda, que a criança não vai só crescer com problemas mais graves do transtorno do espectro autista, mas ela vai crescer com uma rejeição materna. Então vocês imaginam o que passa na cabeça de uma criança que tem um problema sério a ser observado pela natureza, seja médica, seja psiquiátrica, psicológica, o que for, e passa a ser então observada como um demônio. Então tá aqui, o pastor ele foi denunciado por discriminação contra pessoas com deficiência, isso é crime, após dizer que o transtorno do espectro autista é o diabo visitando o ventre das desprotegidas. A fala foi dita por um cara chamado Washington Almeida durante o aniversário da Assembleia de Deus, em Belém. O Instituto de Defesa e Desenvolvimento e Apoio à Pessoa com Autismo, no Pará, que denunciou o caso, disse que a fala é absurda e, a partir de uma grande liderança, tem impacto direto na inclusão de pessoas com autismo na informação sobre elas, é óbvio. Veja, a informação hoje, ela é passada de médico para o seu paciente. Como muitos pais, eles não entendem o que é o autismo, e infelizmente nós estamos trabalhando de classes ali mais baixas, e percebe que o seu filho tem um problema de aprendizado ou um problema de relacionamento social, que de maneira muito cega mesmo, porque os laudos de autismo não são assim que são feitos, passa a observar aquela criança, então, como uma criança débil mental. E começa a fazer um juízo de valor e aquela criança cresce em um ambiente mais hostilizado para ela, tá? Então, assim, os médicos, eles ficam responsáveis para informar e educar os pacientes que passam, então, a procurá-los, e por meio disso, eles detectam por análise, indicam um neurocientista, indicam um psicólogo, um psiquiatra que é dedicado a isso, que conhece os métodos para esse tipo de análise, direta ou indiretamente, entrevistando a criança, entrevistando os pais, fazendo métodos de avaliação dentro de horários, comportamentos, formas de observar.
existem comportamentos, e eu vou tratar isso com vocês, né, sobre essa temática, de que falsos julgamentos são tratados, são apresentados por meio de só observações. Nenhuma pessoa pode se autodiagnosticar com transtorno do espectro autista. Nenhuma! Nenhuma! Não existe autodiagnóstico. Mas infelizmente as pessoas que são leigas ou deveras frágeis em torno de uma educação ou de aprendizado ou emocionalmente se autodiagnosticam com o transtorno do espectro autista. Não se pode. Não se pode, tá? Por que não se pode? Eu dou um exemplo, um mero exemplo. Uma pessoa que apresenta transtorno de espectro autista, ela não consegue olhar nos olhos de um indivíduo. Ela tem um grande problema de contato visual. Ela não consegue ficar muito tempo observando. Segundo, uma pessoa com transtorno de espectro autista, ela não consegue interpretar piadas. Ela não sabe diferenciar o que é uma piada, o que é uma brincadeira de algo sério. Ela passa a achar que tudo é sério. Já complica. Terceira, que aí é mais observável dentro dos aspectos de fenômenos. Elas não conseguem ver o todo. Elas só enxergam as partes. Então, por exemplo, uma das análises que foram feitas, e é sensacional isso, que é o famoso jogo Onde Está o Wall-E, quando você observa, né, e coloca isso para uma criança autista e fala, acha o Wall-E, ela acha mais rápido que você. Que não é autista. Ela consegue achar mais rápido o Wall-E. Você não consegue. Por quê? Porque você tenta ver o todo. A criança não. A criança segmenta o jogo e ela consegue ver por partes até identificar. Só que ela não entende o porquê que ela tem que ver o Wall-E. Entende? Então, assim, também tem aquela mística que elas são extremamente inteligentes e tudo mais. Isso é outro critério. Não é uma verdade, tá? Ela não tem esse aspecto da inteligência tão acurada. Não. Tá? Também não é uma verdade isso. Tá? Muitos estudos comprovam que não é uma questão da inteligência. E eu vou explicar para vocês. Tá? Infelizmente, é um analfabeto que pega um microfone no púlpito para falar algo tão sério, que envolve, então, as expectativas de pais que precisam entender essa enfermidade para poder entender o filho. Além disso, a Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas repudiou a declaração do pastor e afirmou que o discurso reforça estereótipos e atrasa décadas de esforço para criar uma sociedade mais inclusiva. E nós temos essa dificuldade, é óbvio, tá? Agora, esse cara, por exemplo, o pastor da igreja pentecostal declara que Satanás entra no ventre das mulheres e tal. Tá? E ele foi lá e fez a sua desculpinha, esfarrapada, é sempre assim, se colar, colou. Se alguém reclamar, pega o microfone, pega o câmera e fala, desculpa, eu errei, eu estava empolgado, tá? Porque se alguém aplaude, fala que é o Espírito Santo que se manifestou para que ele pudesse, então, passar aquelas sábias palavras. Se as pessoas falam, amigo, né, se a lei se a lei se manifesta, ele já, desculpa, foi um erro meu. Um erro meu é você estar com o microfone no púlpito, esse é o seu maior erro. Agora, esse cara ele é muito interessante, por quê? Porque ele é da Assembleia de Deus, tá? Essa Assembleia de Deus, ela foi fundada no Brasil, em Belém do Pará, em 1911, por dois, seriam missionários, tá? O Daniel Berg e Gunnar Wingren. O que vocês têm que entender é o seguinte, muitas igrejas que vieram dos ditos puritanos, das igrejas tradicionais, ortodoxas e mais sérias vistas na Inglaterra, na Escócia, eles saíram migrando, esses puritanos, para os Estados Unidos, como missionários mesmo, tá? Por quê? Porque eles foram perseguidos. Perseguidos por quê? Porque eles tentaram dar um golpe junto à igreja, tá? Eles tentaram derrubar a igreja. Eles foram golpistas, ok? Eles criaram uma reforma com vários pressupostos. Essa reforma acabou criando um rombo dentro da Igreja Apostólica Romana, que foi ali tentando suplantar por meio dos missionários jesuítas, onde eles saíram então ao mundo para poder propagar ainda mais a Igreja Apostólica Romana. Mas foi um desastre. Eles foram expulsos e depois exterminados. Por quê? Veja o que eles fizeram com os índios e veja o que eles fizeram com o povo afro que veio como escravo para o Brasil. Mas, quando eles entram nos Estados Unidos, eles criam uma segmentação ainda maior. Então, eles criam o presbiteriano, o batista, o metodista. Do batista, vieram essas duas figuras. Então, da igreja batista, vieram essas figuras como missionários para o Brasil, tá? Então, esse movimento pentecostal que veio, ele surge inicialmente lá no Kansas, pelo Colégio Bíblico Bethel em Topeka, tá? E aí,
o missionário pentecostal sueco, como eu falei, né, que foi exatamente onde veio todo esse movimento da reforma, o Gunnar Wingren, ele fundou a Assembleia de Deus no Brasil. Tá? Dizendo que ele teve uma visão, que ele teve ali uma palavra, que ele ouvia o nome de Belém, 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 ele não sabia o que era, aí ele achou Belém do Pará e ele veio então para o Brasil, e aí ele fundou essas ramificações, que seriam essas vertentes neopentecostais, que dão então carta branca para um cara desse subir no púlpito e falar essas atrocidades, ok? Só lembrando, a Igreja Batista, ela é independente, elas não se comunicam, cada um fala a merda que quiser. Então se o cara quiser pregar homofobia dentro da Igreja Batista, como aconteceu nos Estados Unidos, ele pode falar o que ele quiser, tá? Ele pode falar o que ele quiser. A própria Igreja Batista não faz nada. Tanto que a mesma Igreja Batista nos Estados Unidos tem milhares de denúncias de abuso sexual, estupro de vulnerável. A Igreja Batista de Lagoinha, com o Guilherme de Pádua, a cura gay, né, apologia à pedofilia, ameaça de morte ao presidente Lula, como a gente viu acontecer. Cara, pode gostar do Lula ou não, mas ele é o presidente. Então tá aqui, apologia à pedofilia, ameaça de morte ao presidente Lula, cura gay, intolerância religiosa, são todos os crimes praticados por quem? Pela Igreja Batista. A mesma igreja, então, que funde-se e torna, então, esse rapaz, esse senhor, hábil para subir num púlpito e pregar o que ele quiser, porque a própria igreja não condena. A Igreja Batista são autoridades separadas. Mas falando sobre o autismo, que é o que eu acho que vocês estão mais interessados, e nós temos muitos pais que estão esperando o conselho de médicos ou fazendo os testes, o ABA, que é um dos testes mais tradicionais para ver o comportamento e o nível de autismo das crianças. Veja, os impactos dentro do sistema de todo o cérebro e todos os meios da estrutura do cérebro, elas são estudadas e ainda é muito cedo para poder traçar meios para poder, então, fazer toda uma correção a esse aspecto, tá? Então, a gente tem transtorno do sistema límbico, isso aqui é uma apostila minha, tá? É uma área envolvida das emoções, memória e regulação do comportamento. Então, todos os comportamentos que são observados dentro de uma criança que possui esse transtorno, olhar nos olhos, o que ela fala, por quê? Porque a criança com transtorno de espectro autista não mente. Ela não cria mentiras, ela não cria histórias mentirosas, ela não entende o porquê que ela não pode ser justa. Papai e mamãe geralmente criam pequenas mentirinhas ao longo de toda a sua vida. São mentirinhas dizendo, eu não quero ir na casa da sua avó porque a sua avó peida. Aí a sua avó liga. Vem aqui, netinha, vamos pra casa, tal, não sei o quê. Aí a sua mãe chega e fala, mãe da menina, chega e fala, não é pra falar que a vovó peida, é pra falar que a gente tem um compromisso, fala que a gente vai no parque. Ela fala, não, a mamãe tá falando que você peida, é por isso que a gente não vai na sua casa. Ela não entende o porquê que ela não pode falar que a avó peida. Ela não tem esse senso de crítico de se preservar ou se resguardar dentro de algo que para ela não tem valor, entende? Não tem o porquê não falar a verdade. Ela não vai omitir aquilo. Olhar nos olhos, por exemplo, se confunde com o comportamento de pessoas que são tímidas. Timidez não é transtorno do espectro autista. Então, assim, o transtorno do espectro autista ele pode ser inicialmente erroneamente diagnosticado. As pessoas erram. Você não pode substituir um laudo médico. Pessoas tímidas podem ser confundidas com pessoas com transtorno do espectro autista. Aí entra uma estrutura física que realmente começa a fazer sentido para a ciência em separar o que são pessoas normais dentro do seu convívio social para pessoas, então, que têm fisicamente comprovado isso. E um dos fenômenos que foi comprovado, e isso é muito legal, é a estrutura do corpo caloso. O corpo caloso ele é uma estrutura que une os dois hemisférios, o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, ok? Ele une. Só que o que acontece numa pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ele é menor. Então, o que acontece com a combinação de todas as sinapses, todas as relações de todo o sistema nervoso, se ele é menor, então nós temos já um problema de entender, interpretar e dispersar isso.
Vocês entendem? Então nós temos uma estrutura muito legal para ser analisada. Então existe em todas as estruturas, seja então visto pelo sistema límbico ou mesmo pela região do frontotemporal, que é exatamente onde temos a parte frontal, né, o joelho do cérebro, que nós chamamos assim, envolve funções cognitivas complexas, como linguagem, processamento de informação social, memória de trabalho e tomada de decisão, que é exatamente o que essas crianças ou pessoas que possuem esse transtorno, mais adultas, elas têm dificuldade. Veja, olha que absurdo, né? Memória de trabalho, tomada de decisões. Você tem facilidade para tomar decisões? Quando é uma decisão de eu quero tomar água porque eu estou com sede, beleza. Né? Agora, quando você tem uma decisão séria para fazer numa empresa, um contrato para assinar, uma mudança para fazer, a escolha de um imóvel, são tomadas de decisões que você tem dificuldade. Por mais que a sua interpretação dizendo, ok, vamos conversar sobre, vamos entender, uma pessoa que tem um transtorno do espectro autista, ele também tem o mesmo problema. Só que muitas vezes esse problema é agravado. Por quê? Porque todas as combinações do cérebro entram em cleque. E quais as combinações que entram em cleque? O cerebelo, tá? Que é uma estrutura envolvida na coordenação motora, em equilíbrio, controle finos dos movimentos, estar envolvido com a aprendizagem motora, o tálamo, que são estruturas que transmitem informações sensoriais para o córtex cerebral e desempenham um papel importante na consciência e percepção, os gânglios de base, que são responsáveis ali pelo aprendizado de habilidades motoras, controle de movimento voluntário e a regulação de emoções, e o próprio corpo caloso. Então, a complexidade de você estudar as relações do autismo é extremamente elevado. Por quê? Porque você imagina o cérebro como um enorme quebra-cabeça, dividido em várias partes. Se essas partes não se combinam, toda a relação do corpo físico, toda a relação das emoções e de como essa criança, esse adulto, ele vai interpretar os fatores da vida dele, entram em disfunção. E isso é sensacional para o estudo, para o aprendizado, não somente da ciência, mas para nós podermos ressignificar o ser humano e entender novamente o cérebro, a mente, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, todas as relações do lobo frontal sobre ética, padrão de uma sociedade, memória de curto prazo, longo prazo, memória de trabalho e outros princípios do cérebro junto ao indivíduo. Então, as pessoas que possuem filhos com transtorno espectro autista possuem uma pessoa não somente especial dentro de um aspecto da ciência, mas uma pessoa que a gente vai ter que reaprender, não somente colocá-lo dentro de um ambiente social, que ela entenda a sua enfermidade, enfermidade entre aspas, né, porque é um transtorno, porque outros transtornos eles originam, e aí é que entram os métodos de análise. Por quê? Transtorno de déficit de atenção, dislexia e outras enfermidades são observadas por meio do início de um transtorno do espectro autista diagnosticado logo no começo. Quando você tem esse início do diagnóstico, então, você começa a avaliar o impacto de outros aspectos na área do cérebro da pessoa e com isso nos comportamentos. Então, dislexia também tem a ver com o transtorno do espectro autista, o transtorno, o déficit de atenção e outros aspectos observáveis do cérebro, mediante as relações sociais, mediante as relações de trabalho, mediante o comportamento do indivíduo em família, passam a ser observados. Então, vocês entendem que não é uma doença, ele é um transtorno e que impacta em diversas áreas sociais do indivíduo, áreas de existência deveras importantes. E aí vem essa figurinha, que é só um pastor, um mero pastor, ele não tem abrangência em outras áreas para falar sobre isso, trabalhar então esse aspecto dizendo que é o diabo. Cara, isso é visto na Idade Média, quando as crianças ou as pessoas eram feias. Veja, na Inquisição, pessoas morreram por serem feias. Pessoas morreram por ter uma verruga no nariz. Pessoas morreram simplesmente porque eles queriam. E aí mata-se, na verdade, 3 milhões de pessoas pela Inquisição. Que é o mesmo princípio que ele está fazendo. Ele está fazendo uma Inquisição. Ele está trazendo à tona uma enfermidade que ele considera uma enfermidade, colocada então como uma doença do diabo, uma enfermidade seríssima, como o diabo que está gerando junto às mães, estragando seu ventre, estragando seu útero, ou colocando à prova as mães. E, na verdade, é um transtorno. Na verdade, a ciência estuda isso há mais de 100 anos para tentar, então,
ressignificar, entre aspas, a família das pessoas que possuem, então, crianças ou adultos com transtorno do espectro autista, bem como uma sociedade que tem preconceitos vistos. Infelizmente, uma igreja que não deveria ter preconceito, tem preconceito enraizado, desde 1910, advindas ali da Escócia, da Suécia, da Inglaterra, trazendo para o Brasil todo um escopo de preconceito. A sociedade precisa se ressignificar, fazendo com que essas crianças, então, elas consigam ter o espaço na sociedade, ser reconhecidas como pessoas dignas de serem incluídas dentro de uma educação, ter uma ressignificação da educação que nós passamos de 1960 para uma educação marxista, Paulo Freire e outros aspectos, para uma educação que consiga realocar todas essas pessoas para o bem comum do cidadão. E fazer com que todos sejam integrados dentro de uma sociedade para o mercado de trabalho. Então é isso que vocês têm que entender. Assim, dentro dos estudos que eu fiz, é algo assim maravilhoso de ser estudado. É uma pena escutar isso, é uma pena nós termos uma sociedade que constantemente estamos combatendo o racismo, a homofobia, a misoginia, e agora, né, o próprio transtorno do espectro autista sendo atacado, vulgarizado, menosprezado, ridicularizado por meio de um pastor que passa a falar, então, que o diabo age no ventre das mães. Eu sinto muito pelo discurso doentio do cara, eu sinto muito pela existência desse tipo de igreja, eu sinto muito pela existência desses tipos de pastores que passam então a achar que são sabichões. E é o que eu falo, se atenha somente à sua Bíblia, e de preferência ao Novo Testamento, porque o Velho Testamento não pertence a você, querido, pertence aos hebreus, tá? Se atente somente ao Novo Testamento, não fale aquilo que você não sabe, ok? É uma pena esse tipo de coisa, tá? E eu, obviamente, com essas duas especializações nessa área, o que eu acho foram maravilhosas, tá? É algo assim lindo de se ler, lindo de se aprender, ressignifica muito do que a gente hoje sabe, porque surgem novos desafios para o cérebro, novos desafios para a ciência e para o princípio da educação, a pedagogia voltada a crianças e bem como aos adultos também, porque estudar nunca não demanda de idade, né? Todo mundo pode fazer o seu curso, todo mundo pode fazer a sua educação à distância e isso é algo maravilhoso. Eu adoro fazer EAD, tudo que é curso de EAD eu faço, inclusive eu fiz de perícia criminal, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Caso realmente ocorra uma demanda muito grande por pais que possuam filhos com transtorno do espectro autista, quiçá um dia eu faça um vídeo traçando uma ideia maior com a história do autismo, os escritores que trouxeram a ideia do autismo, como origina-se no Brasil, os estudos e tudo mais. Eu acredito ter a capacidade para poder abranger, então, um leque de informações maior do que a gente fez aqui só sapicando algumas coisinhas. Feito? Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente possa complementar a medicina e não substituir. Nós complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. E eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.